Olá pessoal, para agora comentar um pouco a narração do Galvão Bueno, um jogo da Seleção Olímpica contra o resto do mundo. Na época, a Seleção Olímpica só tínhamos nesse time aí Aldair, Bebeto e Rivaldo acima dos 23 anos. Rivaldo na época tinha 24 anos. Galvão Bueno aí escalando do time, olha, o Sávio era titular, o Ronaldinho Fenômeno era reserva. Depois todo mundo sabe que durante as Olimpíadas ele andou virando titular. Olha só, Zé Maria, Roberto Carlos, Amaralzinho, Flávio Conceição, Juninho, que depois virou Juninho Paulista. O Dida. Dida que teve altos e baixos na seleção olímpica aí do Zagallo. Aldair, craque, só tinha um problema na bola aérea. Olha a seleção da FIFA. Imagina se fosse hoje. Courtois, Cristiano Ronaldo, Messi. Vai ser bem complicado o Brasil ganhar. Eu não lembro desse jogo, eu acho que o Brasil ganhou. Não lembro bem, mas vamos lá, vamos acompanhar. Guinolá, não lembro dele. Hackers também não lembro. Hierro, lembro bem. Mataus, olha, grande Mataus. Desaê. Redondo, craque argentino Redondo. E andou não indo para a Copa do Mundo porque não quis cortar o cabelo. Michael Laudrup, Clisma. Kazu, o japonês Kazu. O famoso Cataclisma. Nossa, essa câmera, olha isso. Vamos lá. São melhores momentos só, pessoal. Não é o jogo todo, não. Que é o Dream Team do futebol. E do outro lado, a Seleção Olímpica, os meninos do Brasil. Há uma semana da estreia nos Jogos de Atlanta. Redondo toca atrás para Matheus. Mas o toque da esquerda dessa aí o japonês Kazu de calcanhar, Desê cruzando. Quem fecha no Brasil, Rivaldo. O pé do Rivaldo. Sai tocando o toque errado. Redondo. O Redondo. Passou com o Zé Maria ali. O Dida pegou. O Maurazinho, vai, Maurazinho. Jogou pra fora. Você bola tudo. Complicado. Passou fácil. Era um defeito do time do Zagallo, principalmente. Dos times do Zagallo com a seleção brasileira, principalmente quando ele assumiu após o Parreira, era a defesa. Era bem complicada as laterais. Elas não tinham muita proteção. O Parreira, ele, para quem lembra, ele fechava um cadeado muito forte na volância do time, na volância da seleção. Já o Zagallo nem tanto. O Zagallo ele queria um time para frente, né? Ele tinha inspirações de 70, inspirações em 82 talvez. Ó, o Roberto pegou sozinho, ó o Rory Campos ali, ó. Parece um anão no gol ali. Fechou bem o Rory Campos aí. Ele era... O curioso do Rory Campos é que no time dele ele era atacante. Ele jogava no time do México. E na seleção mexicana ele era goleiro. Até hoje eu não entendo isso. Ó, Rory Campos, tinha nem uns cacuetes estranhos para goleiro aí. Mas ele teve muito destaque. Mais pelo jeito dele do que pela qualidade como goleiro. Também tem outro problema, né? Um time, apesar de ser os melhores do mundo, é um time que só treina um treino só e vai pro jogo, né? Não tem aquele entrosamento. Ó o Juninho. Ó o Rivaldo. Nossa, que jogada. Que é isso? Ó, depois de... Isso aí é pra vocês verem que não era só pro Fenômeno que ele não tocava. Ele não tocava, era pra ninguém. Ficava muito puto com o Rivaldo por isso. Deu raiva, só de lembrar. Cara, eu tinha 12 anos, eu acho, nessa época. Eu ficava pé da vida com o Rivaldo. Eu gritava, toca a bola, Rivaldo, toca a bola. Esse negócio de prender a bola custou um jogo olímpico pra gente, hein, Rivaldo? Não foi só culpa sua, não. Mas teve culpa sua aí, sim. Vamos lá. Desenho recebendo. Olha o meu campo livre. Isso que eu ficava puto com o time do Zagallo. Marcação ali, acho que é o Flávio Conceição e o Amaral só olhando. A zaga parou. Aldair não acompanha. Aí o Dida tem que se virar. Complicado.
Deixaram o Klinsmann na cara do gol, hein? Imagina se esse time aí tivesse feito um jogo antes, um ou dois jogos antes, e chegasse assim pra cima da seleção brasileira, no caso a seleção olímpica dessa época aí, chegasse mais entrosado. Ia ser uma goleada pro time do resto do mundo. Porque mesmo assim você vê, sem entrosamento, eles estão jogando bem, estão marcando bem a posição, estão sabendo explorar o contra-ataque. Aí o Brasil vai ter que jogar, no caso, de um talento individual, de uma jogada como a do Rivaldo, por exemplo, como a do Juninho, carregando a bola e driblando todo mundo para ver se rola um gol. Olha o Guinó lá. Jogador francês, 29 anos, repito, joga no Newcastle. Lembrei dele, do Newcastle. Alguém falou bem, Newcastle. O time da FIFA aos 41:50, eles assustam aí no final do primeiro tempo. Qual era o jogo da época? Era International Superstar Soccer. Lá. Só que o Superstar Soccer é interessante que era só seleções, não tinha... Nossa. Essas bolas levantadas do Brasil. Quando o Brasil conseguia tirar, caiu no pé de alguém. E alguém tinha que chutar pra fora. Isso aí foi crônico, foi bem crônico esse problema aí. O Filipão ainda chegou a consertar. Esse problema do Brasil com bolas aéreas, salvo engano, foi de 1995 até 2001. Em 2000, eu nem vou dizer assim que em 2002 o Filipão ele resolveu o problema, ele resolveu de uma forma tática, ele não resolveu o problema de que os zagueiros conseguissem tirar a bola. Então ele fez mais ou menos, não haver esse cruzamento, ele bloqueou os cruzamentos para não ter esse Deus nos acuda na zaga brasileira, que era um perigo. Bebeto, Juninho. O Juninho. Esse Desailly é terrível na marcação. Roberto Carlos. O Desailly realmente Fica a distância, era um excelente atleta, um excelente jogador, polivalente. Foi campeão do mundo com a França em 98. O Bebeto de longe... era o Jorge Campos no gol, ele vê de longe vê um cara pequenininho e tenta arriscar de qualquer jeito. Mas incrivelmente o Jorge Campos pega. Parece que quando é o psicológico, tu vê um goleiro pequeno, tu quer caprichar menos, né? Tu acha que não precisa caprichar tanto para fazer o gol. E muitas vezes o Jorge Campos se destacava por isso. Eu acho que o atacante olhava para ele assim, pô, vou chutar que vai ser gol, e acabava não caprichando tanto e a bola ia na mão dele. 20 milhões de dólares valia um jogador nessa época. Hoje em dia, 20 milhões de dólares, tu compra um perna de pau. Não vou nem citar o nome, ele jogou no Flamengo, Atlético Mineiro, camisa 8, Palmeiras. Começa com Márcio e termina com Araújo, grande craque. Valeria mais hoje em dia o Márcio Araújo, inclusive. Vamos lá. Lançamento para Klinsmann, quem sobe Flávio Conceição se machucou para a Copa, hein? Aí Juninho. Olha o Juninho. A imagem é ruim, mas vamos lá. Paciência. Olha o Bebeto. Jogava muito o Bebeto. Craque. Tava voando aí o Bebeto. Rivaldo. Nossa. Você percebe? O que eu percebo muito é a falta de coletividade da time da seleção brasileira. Uma crítica mesmo que eu tenho. A individualidade nessa época valia muito, falava mais alto. E às vezes prejudicava. No lance do Rivaldo, até nesse lance mesmo do Bebeto, tanto o Bebeto quanto o Rivaldo eram jogadores que acreditavam muito no seu chute, no seu drible, no seu talinho, botar pra cima. E às vezes perdiam as melhores jogadas. Claro que outra partida também faziam muitos gols. Porém, perdiam muitas jogadas assim. Um pouco mais de coletividade. O Brasil poderia ter já aberto mais o placar mais cedo. Terminou 0-0 no primeiro tempo, agora é o segundo tempo, vamos lá. Não sei quais alterações tiveram, não sei se teve alteração, mas vamos lá. Acho que ali ainda é o Klinsmann ali, tá horrível a imagem. O EA tá no campo. Lembrando que o EA foi eleito o melhor jogador do mundo em 95, e esse amistoso aí é em 96. O Falcão diz o que isso pode significar, o Zagallo tá preocupado, porque diz que a lua tá forte, o calor é intenso, o tempo não muda. E o técnico dinamarquês mudou. Roberto Carlos, jovem ainda, Roberto Carlos. Rivaldo carregando a bola. O passezão do Rivaldo pro Beto. O Tapia. Na raça. Dividiu com o Tapia. A bola sobrou, ele só fez empurrar de cabeça. Belo gol do Brasil, belo passe do Rivaldo. Rivaldo, quando queria tocar, ele fazia isso. Ele poderia ter feito mais vezes, mas é característica do cara, né? Às vezes o cara
E o Rivaldo tinha esse problema de tocar menos e finalizar mais. Em contrapartida, tivemos jogadores que, não no Brasil, no planeta. Por exemplo, que eu lembro agora, o Michael Laudrup, o Laudrup que estava nesse jogo aí. Ele tinha esse problema, ele preferiu buscar o passe do que ele mesmo finalizar. Então isso meio que prejudicou um pouco os números dele na carreira dele. Ele tem poucos gols, apesar de ser um craque, construir bem o jogo, só que ele não buscava muita finalização. Perdeu várias, não fez. Na primeira que chegou, enfiada de Rivaldo, Bebeto faz 1-0. 1-0 Brasil. Reclama não, Zagallo, reclama não. Tô assistindo o jogo aqui. Aí vem Hart. Complicado fazer isso. Tem que trabalhar bem o psicológico para não sentir saudade. Ficou mais perigoso. Olha o Klinsmann, O Klinsmann no ataque. Balakov. Abedi Pelé no campo, craque também Abedi Pelé. Preciso, grande Aldair. Jogava na França. Não sei se nessa época ele ainda estava na França. Nossa. Olha aí, o fenômeno vai entrar agora. Tocou na bola primeiro, boa jogada do Aldair. E não sei por que cargas d'água. Vão entrar agora Ronaldinho e Zé Elias. Vão sair os jogadores Sávio e o Zagallo deixava o Ronaldinho no banco, mas tudo bem. Vamos ver o Ronaldinho. Deve ser porque ele gostava do Ronaldinho no banco na Copa. Aí ele preferiu deixar o Ronaldinho no banco também no início das Olimpíadas. Ajeitou para Rivaldo, Brasil vem chegando, Roberto Carlos. O Tati ainda chegou para tocar. Confesso também que eu gostava muito do Sávio. Gostava demais do Sávio, craque, veloz. Só que eu não lembro de um grande jogo do Sávio na seleção. Talvez no pré-olímpico ele jogou bem alguns jogos, talvez. Não lembro bem. Mesmo assim, não justifica ele ter sido titular no lugar do Ronaldo Fenômeno. Até hoje, assim, só a cabeça do Zagallo mesmo, vai entender. Com todo respeito ao velho Lula. Que inclusive fez muita coisa pelo futebol brasileiro. Olha o cruzamento. Zé Elias no primeiro lance. Pegou na perna esquerda. O Zé Elias que também entrou no segundo tempo. Lançamento errado, Redondo. O Redondo, esse jogava demais. Vai Zé Elias pra Era um volante que sabia jogar. Olha o cruzamento. Nossa. Cruzamento no time do Zagallo. Cruzamento na seleção brasileira. Sempre tava... Cara, eu tinha uma raiva disso. Era uma ferida que tinha na seleção brasileira. O cara cruzava, era meio gol. Era um Deus nos acuda. Só se o atacante errasse o alvo. Ó, acertou o alvo é caixa. Não tinha goleiro, não tinha ninguém pra tirar. O Aldair parece que jogava com pedra no sapato. Olha só, meia altura. Jogadores longe da marcação do Klinsmann. O pessoal olhando o Klinsmann chegar. Parece piada. Eu tô tentando não torcer por um jogo que já aconteceu há muito tempo. Mas é difícil. Aí, Juninho. E o Dida só olha, mas não tinha o que fazer o Dida, foi muito no canto, foi muito bem colocada essa bola. Essas viradas de jogo que não dava certo. Vamos lá. Rivaldo, passamos dos 24 minutos neste o Rivaldo agora. Brasil e seleção do resto do mundo. Rivaldo, belo passe. Quando ele pensava em tocar... Nossa, o Rivaldo, você vê, ele tem um bom passe, ele tinha um bom passe, ele sabia tocar. Se ele fizesse isso mais vezes, eu acho que a seleção brasileira... Acho não, tenho certeza que a seleção brasileira teria feito muitos gols com ele em campo. Mas para ele tocar, ele tinha que estar bem distante da área. Quando ele estava perto da área, meu amigo, esquece, não toca. Eu acho que ele falava na cabeça dele, não toco. Eu tô sozinho, não toco, eu vou driblar todo mundo, mas eu perco a bola, mas não toco. Zé Elias, a inversão para Zé Maria. Jogou muito no primeiro tempo, foi muitas vezes a linha de fundo, pouco apareceu no segundo. Gostava do Zé Maria, era um bom jogador. O Ronaldo Fenômeno, na mão do Tapia. Tapia, salvo engano, era chileno. É chileno, não sei se ele tá vivo. É chileno. É o Ronaldinho aí, ó. Ainda era Ronaldinho no nome. O Ronaldinho esta noite terá uma reunião com o diretor do Barcelona, que vem aqui acertar o contrato dele com o novo clube para onde ele está se transferindo. Na terça-feira, provavelmente com a presença do presidente. Olha, informação, ele estava negociando com a Inter de Milão durante esse jogo aí. Interessante. Rivaldo pelo meio. Olha o toque, Ronaldinho. Aí, Robertão. Pancada, Roberto. Ah, ele foi pancada. Aí, olha, podia chutar, Roberto. Podia ter chutado. Um dois lances que ele pegou ali na ponta, podendo chutar, ele acabou não conseguindo. Nossa. Fenômeno aí. Já era fenômeno nessa época aí. Vai ter que se recuperar rápido, viu, Falcão? E o Ronaldinho entrou
jogando uma barbaridade. Já era o fenômeno na Europa e reserva da seleção olímpica do Brasil. Isso faz algum sentido? Não é porque a história está feita, não. Na época não fazia sentido. Ninguém entendia a cabeça do Zagallo. Bebeto. Olha o Bebeto. Vontade, encara a marcação. A marcação de Redondo. Olha o Bebeto. Pensava muito o Bebeto. Ó, Robertão. Aí, sim, ó. Resolveu chutar dessa vez, ele acertou. Depois, quando mais maduro, mais experiente no campo, o Roberto Carlos, essas bolas aí ele não perdia. Dificilmente ele perdia. Lembrando que a seleção, tirando o Aldair e o Bebeto, ainda eram garotos, né? O mais velho, fora eles, era o Rivaldo com 24. O restante era de 23 anos para baixo. Então, estamos falando de garotos com muitos erros de conclusão de jogada, mas o esforço, a individualidade e o talento, né, do futebol brasileiro muitas vezes sobressaiu. Os defeitos defensivos acabavam sendo compensados no ataque, também por incompetência do time adversário, que talvez não enxergava isso. Nessa época, os times, tanto seleções quanto combinados, enfrentavam a seleção brasileira com um certo receio, com um certo medo. E talvez esse fator psicológico determinava por um erro, aquele ponto para a pessoa conseguir definir a jogada, para o cara definir a jogada bem, acertar o lance, acabava caprichando e aquela coisa de caprichar mais acabava errando. Começa a situação aí. Aí o Brasil virou o jogo, olha o que o Klinsmann fez aí. Quando tava por cima, estavam até jogando bem. Depois o Brasil vira o jogo, um time olímpico, com jogadores contra o resto do mundo, que não é um clube, não é um time. Mas ninguém quer perder um jogo, ainda mais para garotos. Aí você pensa, o EA, Klinsmann, querem perder um jogo desse? Aí começam a loucura de empatar de qualquer jeito e o capricho, aquele detalhe final, o psicológico acaba fazendo a diferença para a seleção brasileira. Tem bola na área brasileira, aí o Zélid, volta inteiro o Brasil, exceção de Ronaldinho e Bebeto. O lançamento é para Klinsmann, vai terminar, passamos dos 45. E para quem acha que eu estou exagerando quanto às jogadas aéreas da seleção brasileira, só assistir o jogo contra a Holanda de 98. Quem sabe eu falo sobre ela, acabou o jogo aí. E a França, final da Copa do Mundo de 98. Olha, o Zagallo comemorando, coisa boa. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Também não tinha visto mais esse jogo. Faz tempo que eu não tinha visto esse jogo, desculpa.